Olá, amigos do Facebook do curso FMB. Eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros e vou tecer alguns comentários jurídicos, penais e extrapenais sobre esta polêmica envolvendo o ator José Maier e a figurinista Sulen Tonani, ok? Vocês todos já devem ter acompanhado toda essa polêmica. Ocorreu o fato em fevereiro de 2017, no camarim de um dos estúdios da Rede Globo, na presença de duas pessoas, o ator José Maier teria colocado a mão na genitália da figurinista Sulen Tonani e dito para ela que esse era um desejo antigo, ok? Então ele colocou a mão na genitália e ainda disse que esse era um desejo antigo. E ela o teria evitado, parece que não gostou da brincadeira, né, que ele teria feito, e passou a evitá-lo e mais para frente ele ainda passou a insultá-la com algumas palavras, ok? Inadequadas, vamos dizer assim. Num primeiro momento, o ator José Maier negou, dizendo que a Sulen estaria confundindo a ficção com realidade. Em suma, no primeiro momento ele negou. E depois ele mandou uma carta pública pedindo desculpas, reconhecendo o fato e ainda pedindo desculpas. A Rede Globo, por sua vez, também teve uma postura meio que oscilante, né? Porque num primeiro momento teria afastado José Maier de todo e qualquer programa, depois não teria mais afastado e, por fim, reconheceu que realmente afastou o José Maier por tempo indeterminado de todo e qualquer programa da TV Globo. O fato teve uma repercussão extraordinária, um movimento de atrizes, né, com o slogan "Mexeu com uma, mexeu com todas". Muito bonito esse slogan, algo forte, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. E esse slogan acabou sendo estampado aí em camisetas que, inclusive, estão sendo vendidas aí. Um slogan que realmente deu certo. Muito bem. O José Maier, na sua carta, ele se expressou dizendo que não teve a intenção de ofender, nem de agredir, nem de desrespeitar. E que teve, na verdade, a intenção de brincar. Ele admite que excedeu, ele admite que houve o excesso, mas que ele teria tido a intenção de brincar, ok? Em outras palavras, ele teria agido com animus jocandi. Animus jocandi, que é uma expressão usada no direito penal, em latim, né? Para identificar a intenção de brincar, ok? A questão é se o animus jocandi, a intenção de brincar, pode ou não caracterizar alguma infração penal. O sujeito vai fazer uma brincadeira, se isto pode ou não caracterizar alguma infração penal. Resposta: sim, pode sim. Porque nós temos no direito penal o dolo direto, quando a gente quer o fato criminoso. Mas temos também o dolo eventual, que é quando a gente não quer, mas ele assume o risco. Então, o animus jocandi, em que o agente tem dúvida se vai ou não ofender, um animus jocandi em que paira a dúvida se haverá ou não uma ofensa, caracteriza dolo eventual. Portanto, desde que ele, o ator, estivesse na dúvida se essa intenção de brincar iria ou não ofender a Sulen Tonani, se o José Maier praticou esses fatos na dúvida se isso iria ou não ofendê-la, na dúvida isso caracteriza dolo eventual. Ok? Então o animus jocandi pode sim entrar na esfera do direito penal a título de dolo eventual,
desde que haja dúvida, ok? Agora, é claro, se ele acreditava sinceramente que ela não iria se ofender, daí entra no terreno da culpa e o crime culposo nessas modalidades não é punido, ok? Então, aqui é uma questão de análise de prova, se havia ou não o dolo eventual, ok? Bom, superado esse primeiro momento, vamos analisar qual é o tipo penal que pode se enquadrar este comportamento. Então, uma defensora pública ouvida, ela teria dito que o fato pode caracterizar o crime de estupro de vulnerável, crime de estupro. De certo seria o estupro de vulnerável, né? Porque no crime de estupro tem violência ou grave ameaça. E o ator José Maia não atuou com violência nem grave ameaça. Então o crime de estupro está descartado. Agora o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, a vítima pode ser também, além do menor de 14 e tal, também pode ser vítima deste crime a pessoa que não pode, por qualquer causa que seja, oferecer resistência. Ok? Então, por exemplo, o sujeito, uma pessoa em coma, uma pessoa dormindo, uma pessoa desmaiada, que sofre atos libidinosos ou atos sexuais, né? Em suma, nesse caso, seria uma pessoa que não poderia oferecer resistência. Agora, nessas hipóteses em que simplesmente o agente passa a mão na genitália ou passa a mão nas nádegas da vítima, aliás, é um fato muito comum em metrô, aqui em São Paulo, né? Em metrô é muito comum as mulheres serem vítimas desse tipo de crime, em que o sujeito passa a mão nas nádegas, passa a mão na genitália, ok? A jurisprudência dominante entende que este fato não chega a se caracterizar o crime de estupro de vulnerável. Quer dizer, não é para tanto, né? Então não chega a caracterizar o crime de estupro de vulnerável. Que crime que seria? Quando praticado em lugar público, por exemplo, no metrô, é a contravenção do artigo 61, importunação ofensiva ao pudor. Importunação ofensiva ao pudor, quando praticado em lugar público. Agora, no caso do ator, não foi praticado em lugar público, e sim no estúdio, num recinto privado, particular. Então, não caracteriza esta contravenção de importunação ofensiva ao pudor. Pode caracterizar a contravenção do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Contravenção do artigo 65, que é a contravenção de perturbação da tranquilidade. Ok? Então, no meu modo de ver, o fato em si pode caracterizar uma contravenção de perturbação da tranquilidade. Não é a perturbação, não é a contravenção de importunação ao pudor, porque a contravenção de importunação ao pudor só se caracteriza quando praticada em lugar público. E no caso foi em recinto fechado, privado, então seria uma contravenção de perturbação da tranquilidade do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Ok? Bom, tem-se falado em assédio. Será que o fato caracteriza o crime de assédio sexual? O assédio sexual é o artigo 216-A do Código Penal. Bom, o assédio sexual seria o constrangimento para obter vantagem ou favorecimento sexual. Vantagem ou favorecimento sexual prevalecendo-se de alguma superioridade, de alguma ascendência inerente ao emprego, no caso concreto seria isso, né? Bom, primeiro ele passa a mão na genitália, segundo declara a vítima, ok? Então houve aí um constrangimento, ok? Num segundo momento ele diz, isso é um desejo antigo. Quer dizer, ele passa a mão na genitália, diz isso é um desejo antigo. Aí ele manifesta aí uma intenção segundo a vítima, né? Teria dito, de favorecimento ou vantagem sexual. Ok. Mas, todavia, para caracterizar o assédio, não basta o constrangimento, não basta a intenção, que esse constrangimento seja com a intenção de obter uma vantagem ou favorecimento sexual. Não basta isso.
É difícil caracterizar o crime de assédio sexual, porque para caracterizar o crime de assédio sexual é preciso que o agente, o autor do crime, tenha alguma superioridade, alguma ascendência sobre a vítima em razão do exercício, em razão do emprego, aí no caso, né? Então, me parece que entre atores não existe hierarquia entre atores, não é isso? Não existe hierarquia. Ok? Não existe uma ascendência entre um ator sobre o outro ator. Então, me parece que não caracteriza o crime de assédio sexual, porque não existe aí a superioridade, a ascendência de um sobre o outro, né? Mesmo porque ele afirma que fez tudo isso com conotação de brincadeira, com ânimos jocande, né? Então não foi sério, né? Não falou, esse é um desejo antigo, mas ele teria dito isso a título de brincadeira, né? Não houve a seriedade no sentido, né? Houve uma intenção de brincar, então não caracteriza aí o crime de assédio sexual. Então, no meu modo de ver, não caracteriza crime de assédio sexual, não caracteriza o crime de estupro de vulnerável, tá? Não caracteriza o crime de estupro de vulnerável. E também não caracteriza a contravenção de importunação ao pudor do artigo 61. Poderia caracterizar, né? Não é que caracteriza, poderia caracterizar. É claro que é preciso analisar amplamente a questão, mas poderia caracterizar uma contravenção de perturbação da tranquilidade do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, ok? A título de dolo eventual, poderia caracterizar essa contravenção de perturbação da tranquilidade. Então, esta é a análise no âmbito penal, ok? Agora, no âmbito extrapenal, a vítima, teoricamente, ela pode mover uma ação de indenização, pelos danos morais, pelo constrangimento, pela dor psicológica que ela passou. Ela pode mover uma ação de indenização. Nesta ação de indenização, os réus aí desta ação pode ser tanto o empregador, no caso a Rede Globo, quanto o ator. Existe uma responsabilidade solidária. Provada a culpa do empregado, o empregador responde objetivamente, isto é, o empregador responde independentemente de culpa. Artigo 932 do Código Civil. Então, ela pode mover uma ação de indenização contra a Globo, apenas contra a Globo, ou apenas contra o ator, ou contra ambos, porque existe aí uma responsabilidade solidária aí no dever de indenizar. Ok? É isso aí, prezados. Um forte abraço para todos.